Imagine a seguinte cena: você passou meses planejando um projeto, pode ser abrir um pequeno negócio, começar um canal aqui no YouTube, mudar de carreira, aprender uma habilidade nova ou simplesmente tentar melhorar de vida. Você investiu tempo, energia, dinheiro, mas principalmente você investiu esperança. Aquela esperança silenciosa de que finalmente as coisas dariam certo. Então finalmente chega o dia, você coloca tudo em prática, faz o lançamento, publica o vídeo, abre a empresa, mostra o projeto para o mundo e nada acontece. As vendas não vêm, os clientes não aparecem, as visualizações não chegam, o resultado não corresponde ao esforço e naquele instante acontece algo curioso. Você não pensa apenas que o meu projeto falhou, você pensa eu falhei. E é impressionante como a nossa mente consegue transformar um acontecimento em identidade. Um erro vira um rótulo, uma tentativa frustrada vira uma definição pessoal. Um tropeço momentâneo parece uma prova definitiva de incapacidade. Mas por quê? Por que será que errar dói tanto? Por que nós sentimos vergonha de algo que deveria ser tão natural quanto aprender a andar? Em que momento nós passamos a acreditar que as pessoas bem-sucedidas são aquelas que nunca falham? Hoje eu quero conversar com você sobre o medo do fracasso. Não aquele fracasso bonito que aparece nos livros depois de tudo dar certo. Eu quero falar do fracasso real, daquele que machuca, daquele que faz você perder o sono, daquele que faz você questionar as próprias escolhas. Porque talvez exista uma mentira muito grande que ninguém te contou. Aliás, talvez o problema não seja fracassar. Talvez o problema seja a forma como aprendemos a enxergar o fracasso. E hoje eu quero começar com uma pergunta. Quantas ideias você já abandonou por medo de errar? Não por falta de capacidade, não por falta de oportunidade, mas simplesmente porque tinha medo do que aconteceria se desse errado. E se eu perder dinheiro? E se as pessoas riem de mim? E se eu decepcionar minha família? E se eu descobrir que eu não sou tão bom quanto eu imaginava? Essas perguntas parecem proteção, mas muitas vezes elas se tornam prisão. Porque o medo do fracasso não impede apenas o erro, ele impede também as tentativas. E quando você para de tentar, deixa de crescer. Olha, nós vivemos uma época meio estranha. Nunca tivemos tanto acesso à vida dos outros. Nunca nos sentimos tão insuficientes. Você abre uma rede social, encontra alguém comemorando uma conquista, é o faturamento milionário, a empresa crescendo, a promoção do trabalho, a casa nova, o carro novo, o canal explodindo, o corpo perfeito, a viagem dos sonhos. Mas existe uma coisa que quase ninguém publica. As derrotas, os fracassos, os erros, as dívidas, as noites sem dormir, as inseguranças, os projetos abandonados. E quando nós só enxergamos os resultados, nós começamos a acreditar que o sucesso dos outros acontece sem sofrimento, sem dúvidas, sem fracassos, como se apenas nós estivéssemos tropeçando. Mas isso, na verdade, é uma ilusão, uma mentira estatística. Porque, na verdade, o erro não é a exceção, o erro é a regra. Ele faz parte de qualquer processo de crescimento. Olha, eu posso falar isso por experiência própria. Depois de tantos anos criando conteúdo, construindo projetos e tentando coisas novas, eu perdi as contas de quantas vezes algo não saiu como imaginava. Eu já investi tempo em ideias que não deram retorno, já gravei vídeos que eu tinha certeza absoluta que seriam um sucesso e simplesmente não aconteceram. Eu já comecei projetos cheios de entusiasmo e descobri que a realidade era muito mais difícil do que eu imaginava. E sabe qual foi a pior parte disso tudo? Não era só o fato de perder dinheiro. Não tinha problema nenhum também o tempo perdido. Era ouvir aquela voz dentro da minha cabeça, uma voz que aparece justamente nos momentos mais difíceis. Uma voz que diz: talvez você não seja bom o suficiente, talvez você devesse desistir, talvez não seja pra você. O problema é que essa voz costuma soar bem convincente, porque ela fala exatamente quando estamos vulneráveis. Mas olhando pra trás eu percebo uma coisa: quase tudo que mais me ensinou nasceu justamente nos momentos que deram errado. Os acertos deram resultado, mas os erros me deram aprendizado. E muitas vezes o aprendizado acabou valendo mais do que o resultado final. Olha, talvez a nossa relação com o fracasso tenha começado muito cedo, lá quando nós éramos crianças. Por exemplo, lembra da época da escola? Quando você acertava uma questão, recebia elogios. Quando errava, recebia uma marca vermelha. O foco quase nunca era em aprender o erro, o foco era acertar. Passamos anos sendo treinados para evitar as falhas, para evitar constrangimentos, para evitar parecer incompetentes. E isso deixa marcas. Marcas que carregamos para a vida adulta. Então nós crescemos acreditando que a vida funciona como uma prova. Como se existisse uma resposta certa para tudo. Como se errar fosse o sinal de uma incapacidade, por exemplo. Só que a vida real não funciona assim. A vida não tem gabarito. A vida é tentativa e erro. É ajuste, é adaptação.
É aprendizado constante. Quem nunca erra geralmente não está tentando nada de novo. E existe um conceito muito conhecido chamado viés da sobrevivência. É quando nós observamos apenas aqueles que chegaram ao sucesso. Nós vemos só os vencedores, mas esquecemos de todos os outros que ficaram pelo caminho. Quando lemos a biografia de uma pessoa bem-sucedida, por exemplo, geralmente nós vemos o resultado final, mas raramente vemos todas as derrotas que vieram antes. Todos os fracassos, todas as dúvidas, todas as noites em que aquela pessoa pensou em desistir. E isso cria uma expectativa completamente irreal, porque nós começamos a acreditar que o sucesso é linear, que existe uma estrada reta entre o sonho e o resultado. Mas a realidade é bem diferente. A realidade parece mais um labirinto, onde você avança, erra, volta, tenta, muda de direção, cai, levanta, continua. Curiosamente, essa não é uma ideia nova. Há quase 2000 anos, os filósofos estoicos já falavam sobre isso. Marco Aurélio escreveu uma frase que atravessou séculos. O obstáculo no caminho se torna o próprio caminho. Parece simples, mas existe uma profundidade enorme nisso, porque nós passamos a vida tentando evitar obstáculos, quando na verdade muitos deles são exatamente o treinamento que precisamos. Talvez aquela rejeição tenha desenvolvido a sua resistência emocional. Talvez aquele negócio que não deu certo tenha ensinado algo que nenhuma faculdade poderia te ensinar. Talvez aquele fracasso tenha evitado um problema muito maior no futuro. Talvez aquilo que parecia uma derrota fosse apenas uma mudança de direção. Os estoicos tinham um conceito chamado amor fati, que significa amar o próprio destino. Não apenas as coisas boas, mas também as difíceis. Não porque sofrer seja divertido, mas porque tudo carrega algum tipo de aprendizado. O sucesso costuma ser um professor ruim. Quando tudo dá certo, raramente nós paramos para analisar, raramente nós refletimos, raramente corrigimos falhas, mas quando algo dá errado, nós prestamos atenção, nós aprendemos, nós crescemos. Pense por um instante nas experiências mais importantes da sua vida. Existe uma boa chance de que muitas delas tenham nascido de momentos difíceis, momentos que você não gostaria de repetir, mas que ajudaram a construir quem você é hoje. Então, como aplicar tudo isso na prática? Como lidar melhor com os erros? Como diminuir esse medo que paralisa tanta gente? Olha, eu acredito que existem 3 atitudes importantes. Primeiro, pare de confundir fracasso com identidade. Não diga, eu sou um fracassado. Diga, esse projeto não deu certo. Percebe a diferença? Uma coisa é quem você é, outra coisa é o resultado de uma tentativa específica. Fracasso é um acontecimento, não uma identidade. Segundo, analise seus erros com curiosidade, não com culpa. Quando algo der errado, pergunte: o que isso daqui pode me ensinar? O que eu faria de diferente da próxima vez? Onde é que eu posso melhorar? Trate seus erros como um cientista trata um experimento. Nem todo experimento gera o resultado esperado, mas todos geram informação. Terceiro, pare de comparar seu começo com o meio da jornada de outras pessoas. Esse é um dos hábitos mais destrutivos da era digital. Você vê alguém 10 anos à sua frente e usa isso para medir o seu primeiro passo. E olha, isso é injusto, isso é desmotivador e não faz sentido nenhum. Compare-se apenas com quem você era ontem. Se você aprendeu alguma coisa nova hoje, se você ficou um pouco mais experiente, se ficou um pouco mais forte, então você não perdeu completamente, você evoluiu. Olha, viver com medo de errar é como passar a vida inteira sentado na arquibancada observando os outros jogarem. Você evita os tombos, mas também perde toda a experiência. Perde as vitórias, perde os aprendizados, perde a oportunidade de descobrir até onde poderia chegar. Talvez o maior erro não seja fracassar. Talvez o maior erro seja permitir que o medo do fracasso impeça você de viver a vida que gostaria de viver. Porque no final das contas, ninguém chega ao fim da vida arrependido dos erros que tentou corrigir. Muita gente chega arrependida das oportunidades que nunca teve coragem de tentar. Então, da próxima vez que algo não sair como planejado, respire fundo. Lembre-se de que você não está sozinho. Lembre-se de que errar faz parte do processo. Lembre-se de que todo ser humano que realizou algo importante fracassou inúmeras vezes antes. E principalmente, lembre-se de que o erro não é o oposto do sucesso, é a parte do caminho. E se essa reflexão fez sentido para você, deixe seu comentário. Eu quero saber, qual foi o fracasso que acabou te ensinando algo valioso? Talvez a sua história possa ajudar alguém que esteja passando exatamente por isso agora. Muito obrigado por ter ficado até aqui, um grande abraço e até a próxima!